Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Entendeu? Não tem como, cara. Concordo. A probabilidade de ter outro humano no Cérebro é uma coisa... Tipo assim, o ser humano, criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio. E a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido. Sabe quantas coisas tiveram que acontecer para o ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Eu acho que, em teoria... Que viagem, cara. Com certeza. Muito louca essa porra. Com certeza, uma viagem foda. Eu acho que, em teoria, se tiver um sistema solar idêntico à Terra, é possível que... Mas vai que o... Mas aí muda uma coisa aqui na Terra, não tem os seres humanos. Vai que nessa outra Terra aí, quem tem inteligência são os cachorros. E eles criam humaninhos. Então, mas mas assim, aí você tem que entender que assim, o nosso cérebro só conseguiu crescer ao ponto da gente transformar o mundo como a gente transformou por causa do fogo. Porque a gente, o ser humano... E a gente só conseguiu o fogo também por uma coisa muito específica. É engraçado quando você pensa que, por exemplo, antigamente, as mulheres... começou a ter muito parto em que a criança morria e isso matava as mulheres, porque a cabeça do ser humano começou a crescer demais, o nosso cérebro começou a crescer demais. Então, por que o bebê humano ele é tão frágil? Porque uma coisa que a evolução fez com que as mulheres começassem a ter os filhos cada vez mais cedo, porque a cabeça estava menor, porque elas estavam morrendo no parto. Isso aconteceu numa época em que o cérebro começou a crescer, a cabeça humana começou a crescer. Então, o nosso bebê, o fato da gente ter que se unir com outro humano para cuidar dessa criança que é muito frágil, fez com que a gente também evoluísse mais como sociedade. A gente teve que se unir mais para cuidar desse ser indefeso. Então, houve uma época que a gestação não era de 9 meses. Não, a gestação dos nossos antepassados era coisa de 2 anos. No livro Sapiens, o Yuval Harari fala isso. Caralho! Chegava a 2 anos, assim, dos nossos antepassados. Caralho, nasceu uma criançaça já. Então, tipo, só que isso, acho que talvez até antes do Sapiens, ou não sei se foi no Sapiens, eu não lembro se foi antes do Sapiens ou se já foi com o Sapiens. Se eu não me engano, foi com o Sapiens que aconteceu essa mudança. E isso foi essencial pra gente começar a se unir também. Eles acreditam, né, que a gente começou a se unir mais, porque a gente precisava cuidar daquele ser indefeso que é o bebê humano. O bebê humano é um dos seres mais indefesos que existe. A maioria das espécies já nasce... O bicho já se vira, já consegue se virar.